Olá, minhas amigas, meus amigos. Espero que estejam todos muito bem. Estamos iniciando agora um novo episódio do Somos Livres Pensadores. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre ufologia. Estamos sozinhos no universo? O que vocês acham disso, meus amigos? Estamos sozinhos ou não estamos sozinhos? Essa é uma discussão para mais de horas aí, né? Seria muita petulância a gente achar que tá sozinho. É muita arrogância, né? Bilhões de estrelas, a gente fala que só aqui que tem vida, né? Inteligente. Por outro lado, até assisti semana passada, o Marcelo Gleiser teve no Roda Viva, né? Cara, Um fantástico, astrônomo sensacional, né? E ele tava falando que a gente menospreza a raridade que é a vida na Terra. E aí ele começa a dar uma série de exemplos, né, do que teria que ter acontecido em outros planetas para que existisse vida, sendo que até hoje a gente não consegue entender como a vida começou aqui, né? E aí eu faço um comparativo aqui com a gente. Para a gente estar aqui hoje gravando isso, a gente pode colocar como passo inicial quando você resolveu fazer publicidade e propaganda, quando você resolveu fazer publicidade e propaganda, quando eu resolvi fazer publicidade e propaganda. Sim. E de lá tijolinho. E olha quanta coisa para vocês escolherem isso aconteceu e quantas coisas aconteceram para a gente estar aqui hoje. E quantas variáveis poderiam ter impedido isso, né? Talvez, acho que daí entra a discussão, né? Vida inteligente ou vida em forma de micro-organismos? Porque pode ser, eu acredito que existam micro-organismos em outros planetas que tenham condições de desenvolvê-los, né? Mas essa evolução, né? A vida consciente, né? Da forma que a gente encontra. E eu sou um cara que acredito. Então, assim, eu já me ponho aqui, eu acredito. Eu acho que o Gleiser é uma potência, né? É um gênio. Mas eu vejo, assim, uma certa arrogância também nos astrônomos, entende, cara? Porque eles vêm com esse papo de puxa, mas precisaria de milhares de... Mas, cara, são bilhões, são trilhões de estrelas. Cada uma delas certamente com vários países orbitando, planetas orbitando, algumas não com planetas, mas, enfim, outras com muitos, dezenas de planetas provavelmente. Então, é muito pouco provável que essa mesma convergência de acontecimentos que aconteceu aqui só tenha acontecido aqui, né? E se a gente for começar a olhar para esses casos de OVNIs, UFOs, agora os americanos chamam de UAP, né? UAP, né? Nem sei por que eles mudam de nome, só complicou todo mundo, né? Mas são tantos casos que a gente vê acontecer que é muito pouco provável que realmente a gente não tenha mais vida e inteligência no universo, que não sejamos só nós, né? E acho que a mudança principal do nome aí é porque o objeto voador pode não ser necessariamente um objeto. Acho que eles chegaram nessa conclusão. É um fenômeno anômalo, né? Isso, exatamente. Não identificado. Isso. Tipo anômalo. Não identificado, fenômeno anômalo. Qualquer coisa não identificada. Legal. É porque antes era um objeto voador não identificado, que também pode ser... Também qualquer coisa. É que também tem um outro ponto, né? Que fala-se muito dos UAPs, incluindo os que saem da água. Eu não sabia que existia isso, que tinha um relato. Teve agora há pouco tempo que falou-se muito disso, né? Isso, tem uma variedade aí de fenômenos anômalos bastante considerável. Então o OVNI ele acabava discriminando, vamos dizer assim, essa parte. Então o AP ele é mais integrativo, né? Mas eu acredito, e acho que a gente tem dados que mostram que são muitos acontecimentos não explicados e que tem uma corrente que diz que podem ser equipamentos feitos aqui mesmo no planeta, de uma forma secreta. Ou tem algumas pessoas que viajam e mais profundamente, que seriam uma parte da humanidade mais avançada do que a humanidade aqui que nós conhecemos, também de uma forma que consegue estar no planeta sem que a gente os reconheça. Enfim, tem um monte de teorias, né? Teoria da conspiração é o que mais tem. Mas que existe realmente alguma coisa acontecendo e que a gente não consegue explicar, isso é fato. Eu parto do pressuposto que são outras inteligências, né? Que não são terrenas. Mas tem muita gente que diz que não, que são terrenas e engenharia reversa, e tem uma série de teorias de conspiração que, inclusive, agora está muito alimentado por esses últimos acontecimentos, que eu não sei se vocês acompanharam, que tiveram até audiências no Congresso americano, né? Em que, nessa audiência que aconteceu, acho que há uns 8 ou 9 meses atrás,
Você teve dois pilotos, um que é chamado de comandante, mas que também é piloto, um piloto de caça e um outro, se eu não estou enganado, chama Dave Grush, que é um cara da parte mais de inteligência, né? Ele não viu nenhum fato ele diretamente, mas ele era o cara que condensava esses vários fatos. Ele coordenava as equipes, né? Coordenava as equipes. E eles foram ouvidos em audiência no Congresso por um subcomitê que já foi criado para justamente fazer essa... E eu achei muito interessante por que ele foi criado. Na verdade, o motivo principal não é que eles queiram descobrir que existem homens verdes vivendo aqui. O motivo principal é para onde está indo tanto dinheiro. Exatamente. Porque existe um dinheiro do governo americano sendo aí colocado nesses black budgets, né? Nesses fundos meio desconhecidos. E aí foi feito esse hearing, né? Essa audiência, e os três foram lá. Se você procurar no YouTube, você vai achar certamente muito material sobre isso, e dando coisas palpáveis acontecendo, né? Então, assim, só que permanece a dúvida: são equipamentos que vêm de fora do planeta ou são equipamentos que foram criados pela própria humanidade e aí estão sendo escondidos, né, dos governos de uma forma. Porque, inclusive, o próprio governo não consegue ter acesso. Pelo menos a parte do legislativo americano não consegue. Porque a partir dessas audiências, eles começaram a pesquisar, começaram a tentar ter acesso a esses dados e foram sendo negados acessos. Então, eu depois vi outras entrevistas desses congressistas americanos, pau da vida, porque eles chamavam a pessoa para falar e teve gente que virou para ele e falou assim: você não tem a clearance necessária, você não tem o presidente não tem a clearance. Né? O congressista lá pedindo: eu queria ter o dado sobre isso, você não tem o que é necessário para eu te passar essa informação. Mas isso não é um, sei lá, pelo histórico, que sempre foi muito ironizado, né? Virou ficção científica, sempre foi muito ironizado quem falava de ser marginalizado, né? Cara, marginalizado. Então, imagino que em qualquer escalão, né, quem trazer esse assunto, imagine, você está na Casa Branca, mas você é o representante de um cientista que estuda possíveis vidas extraterrestres. Eu acho que existia eu acho que existe preconceito, até hoje, sabe? Não, existe fortíssimo. Existe até hoje, sim. Só que, cara, está sendo pego de um jeito porque são fatos que são irrefutáveis, né? Então, tipo aquele negócio que eles chamaram de tic-tac, que parece uma balinha tic-tac, que isso passou em todas as TVs, inclusive abertas do mundo inteiro, que tinha a imagem lá. O que é aquilo? Ninguém sabe. E a Marinha teve que vir e falar: não, esse vídeo é real. É real. Né? Não é manipulado, né? Porque daí começa a surgir muita montagem, né? A gente falando de AI, hoje é fácil. Você pede lá, escreve. Verdade. Já é fácil você puxar. Nosso episódio passado, a gente estava falando justamente disso, né? De quanto fake pode ter. Você faz um marciano daquele mais padrão possível, né? Que ele tem o olho verde. Que é um Grey. É um Grey, exato. É um Grey. Diz a lenda, teoria da conspiração ou não, que existe um livro russo que tem várias espécies. Mais de 50 raças, né? Então, 50 raças que frequentam o planeta aqui. E que alguns governos teriam contato com eles. Não só contato, parcerias e tudo mais. Cada raça tem uma representação. Eu lembro que eu dei de presente até para a mãe de um amigão meu, que ela é fissurada nisso, ela que trazia conteúdo. Eu fui até no encontro de ufologia avançada com ela uma vez. Tá vendo, Bruno? Você vê que ufologia avançada, não é uma ufologia. Eu tirei do não é qualquer uma, né? Avançada. Então, e eu dei um livro pra ela com as raças, né? Era raça pra caramba. Daí tinha ilustração, segundo os relatos, onde foi visto, tal. Claro que daí entra toda a parte de você, né? Da indústria querer faturar com isso, né? Cinema, enfim. Mas é muito interessante pensar, porque existe só um tipo. Quais são as outras tecnologias? E é curioso, né, que se você pega os relatos históricos aí, a própria figura foi se moldando, né? Então esse ET padrão que a gente tem hoje em dia, ele é anos 80, 90 para frente. Até então tinha ET peludo, alto, não sei o quê, uns que pareciam meio robô. Então tem uma variedade gigantesca aí de descrição, né? De raças. De raças e também das naves, né? Que já foi disco, charuto, tic-tac, triangular. Né? Então, triangular também tem várias captações que são dadas como oficiais mesmo. Né? E eu estava levantando dado para a gente falar um pouco aqui hoje. No Brasil, você já tem, desde a década de 50 para cá, mais de 700 registros dessas atividades.
que são inclusive hoje abertos, né? Eles estão abertos desde 2016, se eu não estou enganado, abriram esses dados oficiais. Então, mais de 700 registros de atividade, que obviamente nem todas devem ter algumas já são balão meteorológico, são o passarinho voando quase a quebrada, enfim, não sei, né? Vênus refletindo nas nuvens. Sei lá. É o balão chinês, né? Que passou nos Estados Unidos. Mas né? que certamente tem um percentual aí que não é. E os mais famosos são aquela Operação Prato, que foi na década de 70, final da década de 70, no Pará, e que ainda no governo militar foi destacado uma contingência, uma equipe de gente que foi para lá e ficou lá 3 ou 4 meses. E conta a lenda que, inclusive, tem registros em 8mm, 16mm, fotos e que ninguém nunca teve acesso a eles. Só talvez não tenha entrevista com os ETs, né? Mas diz que todo tipo de registro foi feito. Inclusive, eu acho que a herdeira do cara que foi acho que o último capitão que tinha participado dessa operação, que se suicidou, logo após uma entrevista para uma determinada revista. Quando ele falou que ia comentar sobre a Operação uma semana Prato. depois ele se suicidou. E diz que a herdeira dela ela tem esses filmes, mas que, enfim, isso aí é lenda, né? E depois teve o famoso que foi o dia da visita dos OVNIs no Brasil, acho que foi 86. 86, Noite Oficial dos OVNIs. Noite Oficial dos OVNIs, que inclusive o Osiris Silva, que foi presidente da Petrobras, presidente da Embraer, né? Ele era piloto nessa época e ele foi um dos caras que testemunhou. E deu várias entrevistas, inclusive, falando que de fato ele viu lá e... Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um monte de casos, né? Fora o ET de Varginha, né? Nessa época ele era o presidente da Embraer, ele estava voltando, porque ele é piloto até hoje, ele gosta de pilotar. Ele estava voltando, estava chegando em São José dos Campos, aí ele viu uma luz, pediu informação para a torre falou, não, no radar não tem nada, mas estou vendo essa luz também. Isso foi no entardecer. Uhum. E isso aconteceu, né, depois dos caças militares, decolando de Anápolis decolando do Rio de Janeiro, com perseguição, e uma perseguição meio infrutífera, né? Eles chegavam perto, de repente, o negócio sumia, né? Sumia. Isso foi até de madrugada. Sim. E a gente está falando do estado de São Paulo, Minas, Paraná e até na Argentina, Paraguai. A concentração de movimento aéreo está nessa região, né? Então, o que eu fico pensando se é de fato uma civilização inteligente, ou várias delas, eles querem ser vistos, né? Talvez eles estejam aos poucos falando assim, olha, gente, estou aqui, calma, não se apavorem, estamos aqui. Porque vamos parar para pensar, se a gente fosse uma civilização mais avançada, e a gente, de alguma forma, começasse a interagir com um planeta de uma civilização que a gente, primeiro, fica apavorado com os caras que eles fazem, né? Porque quem olha para nós de fora aqui do planeta pensa assim, quem são esses loucos que estão destruindo o planeta? Né? Enfim, né? Usando bomba atômica, enfim. Como é que você se aproximaria sem causar pânico, né? Porque isso é uma das coisas que é um desserviço de Hollywood, né? Hollywood pega sempre os ETs para querer destruir o mundo, dominar o mundo. E, de fato, os caras têm essa tecnologia tão avançada que tem, em termos de velocidade, já está comprovada, ninguém consegue, né, acompanhar. Em termos de... Todo mundo fala de um domínio da força da gravidade, né? Porque eles conseguem fazer um tipo de curva que, se fosse no que a gente conhece como lei da física, morreria todo mundo ali amassado dentro da espaçonave, né? Então, assim... Se eles quisessem dominar, já teriam dominado tudo. Porque a diferença... Os caras atravessaram o universo. Para chegar aqui, né? Então, assim, a diferença tecnológica é tão grande que, no fundo, não dá para você ter... não dá para... Talvez eles tenham algum outro interesse. Pode ser que sim, mas nos destruir provavelmente não é, né? Porque basta nós mesmos para isso, né? Ou não ainda, externa, né? Esse é o plot twist de todos os filmes, né? Tipo, o planeta deles está morrendo. Sendo preparado. Estão preparando, depois a gente vai invadir. Mas esse foi criado, inclusive, um gênero cinematográfico, né? Com um filme chamado Fire in the Sky, que é esse terror alienígena. Sim. Que é baseado num relato real, né? Não sei se é uma história real, mas é um relato real do Travis Walton, né? Que foi abduzido numa floresta com testemunhas e tal, e que apareceu dias depois, e esse cara passou por teste de polígrafo, de uma série de coisas, e ninguém desmentiu o cara até então. Esse é um outro negócio que é bem doido, né? Esses casos de abdução, né? Puxa vida. Você sabe que a gente tem um caso histórico de abdução no Brasil, né? De 1552. Caramba. Diz que... Esse é o Luva, né? O cara pega umas coisas... Tira. Que porra, tirou. Tá numa carta de um padre jesuíta que foi encontrada há alguns anos atrás. Que loucura. No Espírito Santo, várias cartas e tal. E dentre esses relatos tem um que é interpretado como uma abdução de um indígena.
Que é isso? E em 1952 a gente tem um outro caso, que é, vamos dizer assim, numa fase mais moderna, de abdução também, né? Sim. De um cara do interior, um cara do sítio também, que relatou que tinha sido abduzido. Caramba. Com certeza não é uma coisa, né? Se existindo, não é uma coisa nova, né? Talvez a percepção de tempo de outra sociedade, de outro planeta é diferente. Então a gente começa... Você falou isso, eu lembrei de a galera analisa algumas pinturas de anos e anos atrás, em que tem o céu, daí tem o pegando fogo no céu, que são coisas que no fim talvez fosse uma representação de um OVNI, eu esqueci o nome novo, como que é? O AP. O AP. Só que as pessoas não tinham referencial para falar o que era, então elas retratavam. Então, existe essa leitura. Esse ponto de fogo no céu, tem carruagem de fogo na Bíblia. Em várias civilizações, em várias civilizações. Nos hieroglifos lá no Egito, você tem representação de astronautas nesses tipos de pintura mais antiga no cenário hindu. Você também tem vários tipos de representação, né? Que eles chamam de Vishnus, né? Então, em todas as civilizações sempre tiveram várias referências, né? A essas incursões, vamos chamar assim, de alguma coisa que era não identificada, né? Tem um filme do Star Trek, eu não vou lembrar qual agora. Que tem poucos, né? Então tá tranquilo. Mas esse, vamos dizer assim, que é das temporadas antigas. E que é maravilhoso porque os caras voltam para a Terra, uma raça alienígena, e vão procurar os líderes. Porque eles já vieram fazer uma visita milhões de anos atrás e voltam agora. Só que na época o animal mais desenvolvido que eles tinham encontrado era a baleia. Então eles voltam para procurar a baleia. Fala, porra, aqueles caras são os líderes, né? Enormes, dotados de alguma inteligência, que se comunicam, e aí eles voltam atrás das baleias. Acho a evolução a gente. E aí encontrou o homem e não entende muito o que aconteceu. Deixa essa galera ali, volto daqui 100 milhões de anos. Mais ou menos isso. Mas o que será que eles querem conosco, né? Você falou da noite oficial dos OVNIs. Os Estados Unidos tem um relato muito curioso que aconteceu em Washington, D.C., no meio da cidade, de avistamentos durante o dia e visto por milhares de pessoas. Em 1952. Caramba. E como é que você vai dizer que isso não é, né? E tava naquela febre ainda, né? De Roswell, 1947. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido. E você teve na década de 90 as luzes de Fênix, né? Que essa foi filmada. Essa foi filmada. Tem documentário, tem vários filmes. Sim. Tem relatos, imagino. Tem relatos. Na época, dezenas de pessoas viram, porque foi a cidade inteira olhou. Ligação pra polícia. O que mais tem, você vê em documentário, olha, eu tô vendo aqui. E tem policial que viu. Policial mesmo que viu, que fala, olha, eu realmente vi. Você vai ligar pra polícia, policial, tá bom, beleza. Né? O que aconteceu, só um parênteses aqui, mas em 1938 que teve um episódio no rádio, eles começaram a narrar... Orson Welles, que é a noite dos... Guerra dos Mundos. Teve gente que diz que teve gente que se suicidou, né? De medo do negócio. Eles começaram a narrar como se fosse... Como se tivesse acontecendo a invasão. A invasão acontecendo. Foi a primeira fake news em massa essa? Provavelmente, cara. Eu anotei fake news aqui. Primeira fake news em massa. Mas voltando para essa teoria, a gente pensa assim... Porque tem duas correntes, né? Tem uma corrente que fala desse negócio de serem seres extraterrestres, e tem uma outra corrente que fala que eles existem, mas que hoje já também tem uma tecnologia humana baseada no que eles chamam de engenharia reversa. Então, alguns desses... E que, inclusive, esse Dave Grush fala disso. Esse cara que foi na audiência no Congresso americano, ele diz que é exatamente isso que acontece. Que essas grandes empresas, tipo Boeing, tipo Black não sei o quê, que essas empresas, elas... Que esse complexo industrial bélico, né? Que essas empresas conseguem recuperar quando acontece ou uma queda. Tem uma teoria da conspiração também que diz que a gente já conseguiu, a humanidade conseguiu, e essas empresas conseguiram já dominar um tipo de pulso eletromagnético que faz com que o sistema antigravitacional dessas espaçonaves parem de funcionar e aí elas caem. Tá. Então, e aí eles conseguem recuperar esse material e fazer essa engenharia reversa. Então, esse cara já fala que algumas das naves que são vistas
não são extraterrestres, já são engenharia... Quem soltou primeira vez essa informação foi um cara chamado Bob Lazar. O Bob Lazar, sim, foi um dos trabalhou pioneiros. na Área 51, sim, que comandava... E falava de um determinado isotópico, que era o isotópico que esse extraterrestre, eu não sei qual é, I-117, uma coisa assim, que era... era esse material que era utilizado como base para criar o feixe antigravitacional. Eu vi, esse cara é o precursor, né? Sabe que a gente tem um caso brasileiro de um OVNI que caiu, explodiu e virou vários pedaços, e que tem pedaços até hoje, que é em Ubatuba, né? Caramba, que tinha uma galera na praia, pescadores e tal. No meio da tarde, um OVNI explodiu próximo à praia, mas no mar, e aquilo foram pedaços para vários lugares, e tem um monte de gente que pegou pedaço. Um desses pedaços foi para análise. Que loucura. E constatou-se ali uma quantidade de magnésio muito grande e um magnésio muito puro. Caramba. Que é muito difícil de se conseguir hoje. Imagina há mais tempo. Depois desse Bob Lazar teve aquele Stephen Greer, né, que é um outro americano que desenvolve também esse raciocínio aí, que parte dessas naves não são de fora, são nossas mesmo. E que, inclusive, essa, não vamos chamar de máfia, mas essa estrutura bélica mundial é multinacional, ela é transnacional, né? Ela não se reporta a nenhum governo. Talvez isso faça sentido pelo fato de repente, você ter congressistas americanos tentando buscar informações e não conseguirem acesso, né? Porque, inclusive, as pessoas que falam desse posicionamento, dessa teoria, dizem que a partir do projeto lá do Oppenheimer, lá, o projeto Manhattan, que começou essa estratégia de compartimentalização das informações. Assim como o próprio projeto da bomba atômica, tinham só 5 ou 6 lá das 400 ou 500 pessoas que sabiam do que se tratava realmente, o resto estava tudo compartimentado. Então, dizem que eles fazem essa engenharia reversa dessa forma também. Então, dão para uma empresa um pedaço, fala, isso aqui você tem... O que isso aqui poderia melhorar a propulsão? Passa para outra empresa, uma outra questão. E aí, depois, alguém que está olhando de cima, esse cara só pega e aí dali começa a construir o modelo que estaria sendo usado também já por essas empresas aqui no planeta, mas sem ninguém saber, sem nenhum governo saber oficialmente. Eu acho que isso faz algum sentido. Apesar de ser uma teoria, um tiro longo, né? Vocês sabem que os Estados Unidos tem 4 forças, né? Exército, Marinha, Aeronáutica e a Força Aeroespacial. Sim. O Trump criou, né? Sim. Os protetores. Sim, que viriam lá de cima, né? Isso. E agora estão falando muito desse negócio falando em bélico, né? Que a Inglaterra teria dito, acho que alguma coisa assim. Agora, recentemente, não sei se foi semana passada, que ele tem uma defesa a laser, né? Que é baratíssimo, inclusive o disparo, né? É uma economia de escala impressionante. Custa 5 libras um disparo. E que consegue, inclusive, abater os hipersônicos dos russos. Né? Caramba. E imagino que o impacto para o território que ele está disparando é menor, né? Não é uma bomba que ele está jogando. Não, é um fecho laser. É um negócio bem impressionante. Laser, Então você não precisa jogar uma bomba, destruir seu próprio território. Imagina. Bom, eu imagino que sim. Mas eles alegaram isso como forma de defesa, mas deve ter uma forma de ataque também. Mas falaram disso em questão em relação à defesa. Porque falou-se muito desse... Já fomos para a parte bélica, né? Saímos dos OVNIs, já fomos... Mas é porque falou-se muito desse negócio dos russos terem desenvolvido muito esses mísseis hipersônicos, né? Que são, algumas vezes, a velocidade do som. Então, aí precisa ter uma coisa... Aí que eles mostraram que eles têm isso. Talvez até para dizer, russos... A gente vai devagar. Você não manda muito, que a gente vai ter como defender. O que a gente pode mandar para você, né? Mas essa questão espacial e bélica estão muito relacionadas, Muito relacionadas, sim. Então, quando a gente fala corrida espacial, Guerra Fria, é mais ou menos... Se eu consigo colocar um foguete na Lua, eu consigo colocar um foguete na Rússia. Sem dúvida. E a Rússia é a mesma coisa. Se eu consigo colocar... Então, agora, a disputa eu consigo colocar não sei quantas coisas no espaço. Consigo ir para Marte, consigo... Mas eu vou puxar de vocês uma coisa diferente, assim, porque eu já assumi que eu acredito. E que acho que sim, temos ETs aqui no planeta atuando, trabalhando, sabe, até auxiliando algum governo ou
modelo industrial desses. E vocês, o que vocês acham? Brunão, o que você acha, cara? Eu acredito também. É? Eu não sei se seriam de outros sistemas solares, ou seriam outros planos, ou seria outro eixo. Isso aí o xamanismo, ele fala eu também sobre... tenho dúvida disso aí. E outras dimensões. Outras dimensões, porque às vezes é uma sobreposição de dimensões, não sei. Tô falando aqui, eu sou publicitário, não sou cientista. mas tem um lance que eu achei interessante, eu não sei exatamente, mas o xamanismo acredita que os extraterrestres estão uma sociedade acima, um plano acima de nós humanos. Então teria o plano mais baixo, né, tá abaixo da gente, o nosso, que a gente está aprendendo a ser melhor, os extraterrestres, que estariam no plano que ainda é um plano físico, por isso existem a aparição, e teria um plano espiritual que estaria todo mundo habitando, né, o mesmo espaço, mas em outras dimensões. Eu acredito que tem alguma coisa, pode ter, eu acredito pra caramba nisso. Pô, isso faria muito sentido nessas teorias, teorias não, né? Desses eventos que todo mundo diz que quando tem atividade em localizações onde tem silos atômicos, são os lugares onde mais são vistos essas incidências de OVNIs. Com vários relatos. Com vários relatos. Então, assim, realmente isso faria sentido, porque os caras vão se aproximar para ver o quê? Eu não aperta esse botão aí, não. Calma aí que você vai fazer. Se eu tô habitando aqui também, deve atingir de alguma, mesmo que seja outra dimensão, imagino eu que uma força atômica seja alguma coisa... Mas você sabe que esse cara que eu estava falando agora há pouco, do Stephen Greer, que esse é um médico, ele tem um filme famoso que chama Contatos de Quinto Grau, se eu não estou enganado. Contatos imediatos de quinto... Não, esse Quinto Grau. Eu já vi o de quarto e o terceiro. Não, esse eu não assisti grau, ainda. Eu acho que está no Netflix, cara, se eu não estou enganado, fazendo merchandising aqui pro Netflix. Ele mostra algumas coisas assim, inclusive ele divide dessa forma, que existem seres que estão aqui no plano físico, esses caras podem ser de fora aqui do nosso sistema solar, tem a tecnologia para chegar aqui fisicamente, tem os caras que são interdimensionais, que já estão aí no outro patamar de tecnologia, e tem essa tecnologia reversa que é feita aqui no mundo. Então seria é uma coisa, confunde mais ainda, né? Mas ele no filme ele fala bastante e mostra algumas imagens muito sensacionais, cara. Imagens que realmente... Pô, tem que ser um fake muito bem feito, igual um filme de 3 anos atrás. Não sei se já tinha fake a esse nível. É muito bom, cara. Mostra imagens mesmo, os caras olhando e vindo as luzes. E eles criam lá um tipo de... Porque ele diz que criou um sistema para atrair. Porque ele diz o seguinte, que esses caras interdimensionais, principalmente, eles têm... você tem como tentar sintonizar. Entendi. Que eu acho que vai ao encontro que você estava falando do xamanismo aí. Que é uma coisa de você tentar elevar a sua vibração. E de forma... Entra o espiritismo, entram outras coisas que permeiam. Outra coisa, mas seria mais ou menos uma linha dessas, assim, né? que aí o cara te detecta, como se você fosse uma antena emitindo, né? Legal. Esse papo aí esse vai doido. Acho que a gente vão ser vários episódios. Esse aí não vai nem do UFO, esse aí vai embora. E você, Louva? Repassando aqui a pergunta. A gente já conversou, eu já vi uma coisa esquisitíssima voando. Não sei se era feito aqui, se não era um passarinho, não tinha bebido no dia, nem nada desse sentido. No dia, você viu que ele reforçou no dia. Não, no dia. Nem antes, nem depois. Só para esclarecer. Mas muito esquisito. Que eu olhei e durante o dia. Eu vi uma luz. Não, eu vi um negócio voando, um objeto. Então você fica naquela, caraca, o que será que é? E eu tava minha esposa, e a gente viu. Ela também viu. Sim. Eu tive uma experiência dessa isso que eu falo, acho que você também já teve um... Tive sim, uns 40 anos atrás. Eu estava com meu irmão, a gente estava no interior do Rio de Janeiro, num lugar assim que estrada de terra e tal, para a gente viu realmente uma coisa bem diferente. Era uma luz no céu, era de noite, mas ali nessa estrada não tinha iluminação, uma estrada de terra, imagina, entre uma pequena cidade e uma outra cidade menor ainda. Então, e sim, a gente viu claramente, foi acompanhando, ela ia rodando num esquema meio assim, e vimos assim, tipo, por uns 10 minutos, cara, bastante tempo. Também não tem como explicar isso, né? Era um satélite, bom, já existiam satélites, né? Mas tô falando aí da década de 80, né? Mas cara, constantemente, por um tempo grande, né? Eu acho que um satélite deve passar rápido, né? O satélite, hoje em dia, você consegue ver à noite com alguma facilidade, né? Mas ele é um pontinho e ele tem uma trajetória linear e vai na mesma velocidade. Era alguma coisa que ele... Como se fossem dois
com uma coisa escura no meio, porque eles giravam assim. Então era uma... Não sei, realmente isso tá gravado há 40 anos na minha memória e enfim, eu acho que... Como marca. Como marca, cara. Porque quando você vê alguma coisa que você não tem como justificar, né? Que eu acho que deve ser a sensação dessa maioria dessas pessoas que tiveram uma experiência de abdução ou simplesmente de ver, né? De abdução é uma coisa extrema, né? Eu acho que o grande problema da ufologia é que são, na grande maioria das vezes, relatos, né? Uhum. E aí é uma questão muito do acreditar ou não acreditar, né? Eu acho que a gente pode até deixar isso para dar uma encerrada no de hoje, porque assim, na prática, tanta gente já viu, e algumas vezes, várias pessoas vendo ao mesmo tempo, que também não tem como dizer que não é, né? Eu acho que a gente está sendo... Aí eu não sei se a própria mídia de massa, o cinema, que como o Bruno mesmo falou, existe uma marginalização que não sei se deveria, porque da hora que a gente encarar isso, olha, vamos todo mundo pensar que isso é possível e conversar e tentar achar uma teoria, uma forma, vamos tentar uma forma de comunicação, né? Com método científico, porque acho que é isso que a gente está chegando. A ciência, trazer tem pessoas fazendo ação. E a gente já mandou um recado, né? Sim. Na Voyager, dos anos 60. Sim, há muito tempo, Tem uma placa lá que está identificando a nossa localização e para encerrar, prometo que é a última coisa que eu falo. Tem um da Star Trek, já que você tinha falado, que se refere a Voyager. Eu não sei se foi o primeiro Star Trek ou o segundo, que no final, quando eles chegam lá e descobrem quem que era aquela inteligência que queria... Ele fala, olha, esse aqui é o Vigir. Aí mostra assim, era a Voyager, só que tinha apagado as letras e virou Vigir, cara. Enfim, já que nós somos nerds mesmo, vamos nos escolher. Maravilhoso. Só citando o ET Bilu, para quem não viu, procure o ET Bilu aí nas redes, né? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Valeu, gente. Maravilhoso. Valeu. Obrigado. Até a próxima.